Olá, pessoas de Deus! Hoje nós vamos falar sobre a evolução dos desejos. Nós nascemos com disposição a ter desejos. Sim, todos nós planejamos a nossa vida, desejamos crescer e por conta disso, cada um busca o destino que deseja, a profissão que deseja, a quantidade de filhos que deseja, se caso deseja se casar, enfim. Cada um planeja o seu próprio futuro e o futuro é construído com desejos que a gente vai realizando no dia a dia. Mas, com relação a isso, o que nós temos que entender para aprender a desejar corretamente as coisas boas da vida? Lembra-se da história de Jó? Pois é, ele foi um homem que teve repentinamente inúmeras perdas no mesmo dia. Tudo que ele desejava, ele tinha, porque o Senhor era com ele. Mas houve uma certa situação em que Satanás o desafiou diante de Deus e ainda disse que Jó só o servia porque Deus dava tudo para ele. E o Senhor disse, então pode tirar tudo que ele tem e você vai ver que ele é fiel a mim. E foi justamente isso que começou a acontecer na vida dele. As perdas foram uma sequencial da outra, mas ele não perdeu a sua fé, ele manteve os seus desejos dentro do coração, porque a fé lhe era fiel no coração. Por exemplo, ele disse o seguinte lá em Jó 6, verso 8: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. Ora, quando ele disse isto, já tinha passado um bom tempinho das perdas que sofrera. As angústias que ele estava sofrendo eram intensas, muito mais do que a gente até possa imaginar. E que Deus nos livre de passarmos por tamanha provação como ele sofreu. No entanto, no final, o que Deus fez com ele, porque ele manteve fiel e justo a Deus, independentemente da circunstância má que ele estava enfrentando. A Bíblia diz que lá no final, lá no capítulo 42 de Jó, o Senhor concedeu tudo de volta para Jó, só que de uma forma muito melhor, porque a bênção que ele recebeu foi dobrada. Por quê? Porque ele soube selecionar o desejo. Qual foi a seleção que ele fez? Ele desejou não murmurar contra Deus. Ele desejou manter a sua fé fiel no Senhor e ele confiou nas suas promessas. Então, se você também tem seus desejos, saiba selecioná-los como fez este homem de Deus. Busque a fé em Deus e nunca desista, porque no tempo das coisas você vai ver que os seus desejos vão se realizar, porque lá em Salmo 37, versículo 4 diz que agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Então, que Deus te abençoe e você selecione bem os seus desejos.